Sejam bem-vindos a mais um episódio do Clube do Conto do Sindicato dos Escritores. Eu sou o Todd, em alguns círculos também conhecido como Robson, e tenho comigo hoje, de uma forma inédita, de uma forma visual, meu grande amigo Otávio, Olá, pessoal. e não tão inédito, pois Eu estou aqui em forma de avatar de anime, de forma espiritual. João. Tudo bem, João? E aí, pessoal? Bom, quem tá ouvindo esse podcast normalmente não entendeu, mas nós estamos pela primeira vez gravando com vídeo. Inédito. E isso vai ser engraçado, que se a gravação der pau, não vai fazer sentido nenhum pra quem tá vendo no YouTube também. Justo. E só pra informar, assim que o nosso canal atingir 1.000 inscritos, vocês dão unlock na minha câmera. Olha que legal. Fiquei como incentivo, então. Nossa senhora. Tem uma trava, né? Física que tá ali, tá acoplada com a API do YouTube. É um botão aperte caso 1.000 seguidores, né? 1.000 inscritos. Pra desbloquear a câmera do João. Ó, mas tá aí prometido, João. Agora tem comprometimento agora. Isso aí. Eu poderia ter pensado num número mais impossível. Mas vamos lá, né? Sim. Então hoje vamos chegando aqui ao terceiro conto dessa nossa rodada de escritores negros. E eu quis trazer um escritor africano, porque nós ainda não tínhamos... Eu acho que não tínhamos lido nenhum escritor africano desde o início do Clube do Conto. E eu escolhi o Suleiman Gassamo, que é um escritor moçambicano. E o livro é o Regresso do Morto, que é um livro publicado pela editora Capulana no Brasil, que é uma editora bem interessante. Eles têm vários... eles têm uma proposta de trazer diversidade nas publicações deles, e eles têm muitos livros de países de língua portuguesa, então países africanos como Angola, Moçambique, Nigéria, mas também tem de Portugal e do Brasil. E o Suleiman Cassano, então ele é moçambicano, mas tem um pai de origem asiática. E achei interessante que ele é engenheiro mecânico. Né? Além de escritor. Né? E acho que é isso. Acho que vamos pro conto. Acho que talvez vale comentar que o fato dele ter sido publicado no Brasil foi porque ele chamou a atenção de um escritor. Calma aí. Tem um comecinho. Nessa edição que o Totti separou tem sobre isso. Só deixa eu achar quem que é. Jorge Amado leu esse conto que a gente vai estar lendo hoje, inclusive. E viu o potencial na obra de Suleiman Cassamo a ser publicada no Brasil. Grande Jorge Amado. Inclusive, eventualmente seria bom trazer um livro do Jorge Amado para o Clube do Livro. Talvez eu gosto muito dos livros dele. Fica aí. Mas conseguir um recente vai ser difícil. É bom. Assim, eu ia comentar também sobre esse conto que a editora decidiu trazer o texto original. Então vai ter palavras... eu achei bem... eu percebi isso. Tem palavras que são um pouco alheias. Assim, tem algumas que eu tô acostumado, que escuto aqui em Portugal, tipo eles falam calça de ganga ao invés de calça jeans, ou bicha ao invés de fila. Então tem algumas que pra mim já são familiares. Agora tem outras que são mesmo, tipo, do Moçambique mesmo. E tem no final do livro um glossário. E eu, muito burro, da primeira vez que li o livro, não vi que tinha um glossário no final. Problema de ler um livro digital, né? E daí eu fiquei, tipo, muito perdido com algumas palavras, assim, e depois eu até fui reler alguns contos porque antes eu tava meio perdido. Mas esse em específico não tem muitos, esse né? não tem muitos, foi até por isso. Pra facilitar aqui. Mas então, ok. Vamos então com o conto que dá nome ao livro, O Regresso do Morto. Veio do poente incendiado, lá do fim do mundo, pelo atalho dos fundos.
Foi no derradeiro canto das codornizes, no último vôo da rola, a oração das rãs nos pântanos, a terra cobrindo-se de sombras e de silêncio. Os mortos, quando regressam, diziam, trazem a cruz pesada da sua própria tumba, dobrando-lhes a coluna. Porém, nunca ninguém os viu de regresso. E eis que este retorna, uma pesada mala de chapa no lugar da cruz. Vem arrastando um par de botas sólidas, a poeira desenhando continentes nas gangas suadas. O olhar se enchama debaixo do capacete. Se é que os mortos se cansam, devia estar muito cansado. Pôs a mala no chão, e ao endireitar a coluna, os olhos rangeram-lhe como os gonzos de uma porta velha. Era alto, os membros rijos um pouco arqueados, que lhe dava maior estabilidade sobre o chão. Mirou a casa atentamente. Uma lâmina pairou no ar como um raio, e em arco fulminou um tronco. Uma mulher, entre duas palhotas, rachava lenha. Ao fitá-la, o fogo avivou os olhos mortos. Pode! O vento devolveu ao poente a voz débil. Pode! Fez novamente, com mais ar. O raio parou no ar. A velha voltou-se, lentamente, e procurou o dono da voz. Depois, os olhos esbugalhados, o corpo tremeu, o machado caiu. Roio, roio! O morto esperava ouvir tal saudação, mas nunca ninguém desejou boas-vindas a fantasmas. Ela ficou ali espetada, o cabelo no ar e o peito sem ar. 7 anos antes, numa tarde igualzinha àquela, Maria, sua nora, suspendera no ar o maço do pilão e dissera: Vem aí um homem. É quem? A peneira parara nos dedos da velha. Houve o habitual ndasa, a velha queixando-se das pernas e o homem lamentando a tosse, mas sem nada de grave. Moisés morreu na mina, informara o recém-chegado, esforçando a voz. Soubera de amigos, ele trabalhava no outro compound. Moisés, uma funda Johnny, uma mocidade vendida no contrato a sonhar com gramafone, roupas de valor, confortáveis mantas e ricas bugigangas, o pão de inigualável sabor, guardado dias sem bolor, a farinha dissolvendo-se na boca. Ainda pequeno, Moisés via no meio de grande admiração Magaíça desembarcando no comboio da manhiça, as malas cheias, os olhos brilhantes de orgulho, e o país do Rand começou a atraí-lo. Não vou mais à escola, decidiu. O professor bate muito. Vai ser burro de carregar peso, sentenciava a mãe. Burro não, mineiro. Estudar pra quê? E acrescentava com os ombros cheios. Volto com maçônica pra varrer toda a gente. Partiu aos 19 anos sem dizer adeus. Nenhuma carta desde então. Chegada a notícia da sua morte, a família vestiu luto. É ainda dentro dessas roupas de dor que o morto encontra a velhota. Há uma força que a magnetiza, domada por tal poder, olhos rasgados e úmidos de emoção. Avança, passo a passo, para o morto. Os ossos fortes apertam-na num abraço. Não chores, mãe, eu não morri. Ela já havia desmaiado. E agora fica a questão, o que temos aqui exatamente? Como assim? Qual será a verdade? Ela viu o fantasma, ela não viu o fantasma, o que ela sentiu? O espírito do filho? Não, ele estava vivo. Eles só acharam que ele tinha morrido, só. Uhum. Eu acho que deixa bem esse Não, sentido. assim, na questão de descrição deixa, mas aí eu fico pensando só no título do conto, né? Porque, O tipo, Regresso do Morto? pois é, será que eles estão fazendo referência realmente só ao que os personagens que sobraram achavam dele? Porque achavam que ele tinha morrido? É, sim. Porque até o próprio texto no começo se refere a ele como morto, né? Então, o morto esperava ouvir tal saudação. Então, Eu acho muito interessante que trata morto como o nome dele, né? Porque Pois toda é. vez que aparece no texto tá em maiúsculo a palavra morto, né? Porque eu acho que para um personagem, se você vai fazer algum jogo assim de você substituir o nome dele ou dela, por exemplo, por alguma característica, se o personagem tá morto, assim, o que mais descritivo, o que mais importante vai ser você falar do personagem além do que ele está morto? Tipo, é um personagem que não existe mais, tipo, deixou o seu legado e tal. Então, nesse quesito, o morto, né? Mas eu gosto desse título, dessa jogada do título, o Regresso do Morto, né? Sim. Esse retorno dele e como bem rapidamente ele contextualiza como ele teria morrido e o peso dessa morte na família, né? Dele ter morrido na mina no trabalho.
E aí fica a questão, tipo, como que veio a notícia de que ele havia morrido? Ou por quê, né? Ela fala ali, né? Foi um cara que veio avisar, né? Não, sim. Uhum. Mas eu quero dizer como, de tipo, por quê? Porque provavelmente aconteceu um desabamento, alguma coisa do tipo, e deram como morto ao invés de tentar resgatar. Eu imagino isso. Essas condições super precárias, né, de trabalho, né? Era muito menos custoso declarar que morreu sem de fato ter morrido do que tentar um resgate, né? O que me fez achar que ele Isso. estava morto, de fato, é a questão dos 7 anos de diferença, né? Ele demorou, por ele ter demorado 7 anos pra conseguir voltar pra casa. Se bem que na história, assim, não deixa, pelo menos que... não, agora que eu me liguei. O país do Rand, eu tava pensando, eu tinha esquecido que podia ser uma distância realmente significativa que ele tava de casa, né? Uhum. Então, Ele era literalmente outro país. até tem Essa parte tinha me escapado. essa parte do Rand tem no glossário. Era Witwatersrand, complexo industrial dominado pela cidade de Joanesburgo, África do Sul. Próximo dos jazigos de ouro, ferro e carvão, palavra símbolo do poder econômico da moeda sul-africana. Olha só. Mas essa demora dele voltar pra casa não. Acho que tem mais a ver com tipo. Ele tava vivo, ele não sabia que achavam que ele tinha morrido, né? Ele continuou trabalhando nesses 7 anos. É verdade. Bem pensado. Tipo, pode ter acontecido um desmoronamento ou até uma informação falsa de que ele morreu. Essa foi a primeira coisa que eu me perguntei. E ele continuou trabalhando, né? Mas e aqui, eu não sei se o personagem é supostamente moçambicano, porque ele não diz onde é que eles moram. Mas ali também, supostamente ele foi para ser mineiro em Joanesburgo. Eles chamam ele, dizem que ele é uma funda Johnny, né? Que é e na explicação lá tá que uma funda quer dizer aprendiz e Johnny é de Joanesburgo. E se ele tá no Moçambique... Já que tu tava no glossário pra ver essas expressões moçambicanas que tem no... E se ele é, por exemplo, do Moçambique e foi pra África do Sul, é bem longe. Então, ele pode ter também, sei lá, pode ser que tenha estado desabamento, ele se machucou muito, ficou, sei lá, um tempo no hospital e depois demorou até conseguir juntar dinheiro de novo pra conseguir voltar pra casa. Até tem a parte que ele fala com a mãe dele, que fala, eu não morri. Então, até ali, ele chegou achando que a família achava que ele tinha morrido, né? Porque se ele chega e fala aquilo... Eu acho que essa frase tem mais o contexto, tipo, mãe, não tem por que chorar, eu não morri, eu tô aqui, tipo... Você acha que não tá relacionado ao... Não acho, principalmente pelo tempo ali, né? Pela distância de tempo que ele ficou para vir até voltar para casa. Eu acho que é mais um jeito de, tipo, dizer que a mãe tá sendo dramática com esse reencontro, né? Sim, pode algo ser. Do tipo. Tu acha que que ele não sabia que tinha sido dado como morto? Eu acho que não. Eu acho que sim. Acho que não. Acho que sim. Até porque ela tá com roupa de luto ainda, né? Que eles ainda estão com roupa de luta. É verdade. Mas eu acho que a graça do conto é mesmo essa ambiguidade que vai até como ele vai chamando de morto e fala que o jeito que ela reage ao ver ele como se fosse realmente um fantasma, né? Então tu fica meio que com essa dúvida até quando tá no final. E daí quando tá no final, quando ele diz mesmo, tipo, eu não morri. Não morri, né? Que aí fica e bem ela já claro. Desmaiado. Aí fica claro que, tipo, não, ele voltou realmente. Tu tá com o glossário aberto ainda aí? Maçônica, que ele fala ali, volto com maçônica pra varrer toda a gente. Eu acho que maçônica era tipo um poder mágico, alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Maçônica. É poder sobrenatural. Tá. É que esse é uma parte bem interessante, né? Que fala da infância dele, né? Não sei se infância, juventude, ele também. Juventude, ainda ele pequeno, tinha 19 anos. ainda pequeno aqui diz, né? Ainda pequeno. Pra mim, né? Mas ele fala, não vou mais à escola porque o professor bate muito, né? Isso achei interessante. E a mãe dele era contra isso, né? Dizia que ele vai ser burro de carregar peso, de carregar saco. E ele falou, burro não, de carga, né? É aquela lógica do tipo, pra que eu vou estudar se eu posso ganhar dinheiro com esse trabalho?
O que eu vou estudar se eu posso ser TikToker? Tem aquele parágrafo ali que diz que ele foi alvo, né, dessa propaganda, né? Tipo, quando fala ali, Sim. mocidade vendida no contrato a sonhar com gramofone, roupas de valor, confortáveis Nossa, mantas, esse eu ricas achei o bugigangas. melhor parágrafo do conto. Muito O quê? Esse do descritivo. Mafunda Johnny? Aquele A forma como ele descreve algumas coisas são coisas que realmente que fazem a gente olhar o que o personagem valoriza, né? E o que ele sente falta. Sim. Ele pensava E como ele é questão iludido, né? E como ele é iludido por essa propaganda que o Tots está falando. Mas essa frase é muito boa. Uma mocidade vendida no contrato, sabe? Mas dos itens que ele coloca ali, o mais interessante eu acho que é o pão. Que ele fala do o pão que fica dias guardado sem bolor, né? Tipo, é esse pão de mercado, né? Então, é engraçado. Uhum. Confortáveis, mantas e ricas bugigangas. Mas aí passa a impressão que eles são realmente bem, bem pobres, né? Que Sim, talvez até chegam a passar fome. O cara foi trabalhar numa mina, né? É que eu não sei de que, assim, em que tempo que se passaria esse conto, né? Então... Em 1990, 80. Acho que até antes, eu acho que deve ser da infância do autor, deve ser do tipo autor, 70 e pouco, talvez. E tipo, miséria tinha na época e tem agora na África também. É porque tipo, ele é bem atemporal, não sei, porque ele não cita nada que acho que só o gramofone entrega um pouco a época do texto. Bem observado, é verdade. Mas assim, se você tirar esse detalhe, ele é um texto totalmente atemporal. Tipo, as coisas que ele almeja são coisas que pessoas almejam até hoje. Tipo, roupas de valor, confortáveis mantas, ricas bugigangas. A parte que denota mais pobreza e fome é relacionada ao pão e à farinha, né? Que são itens que uma pessoa média tem como garantido, né? Mas que ali é uma preciosidade, é um sonho, algo a se almejar, né? Você ter o pão e a farinha para poder se alimentar. Mas eu gosto de como ele retrata essa infância, essa simplicidade do tipo da criança ter uma epifania. Não vou mais estudar, não vale mais a pena para mim isso. Isso não vai me levar a nada. Eu vou trabalhar no bruto, vou fazer dinheiro e vou voltar com poder para poder varrer todo mundo aqui, pra poder fazer o que eu quiser, sabe? E como logo em seguida tem esse contraste do final em que eu acho que esse morto é bem ambíguo, né? Como o trabalho matou ele, né? Apesar de ele não estar morto literalmente, ele morreu. A mocidade dele, a juventude, a infância dele morreu, né? Sim. Então tem essa... Mas ele não voltou ali com 26 anos? Cara, se foi a juventude... Não, sim, mas assim, não diria que ele chega e, tipo, ele volta velho já, sabe? Então... Mas imagina, 7 anos trabalhando numa mina... sim. Não quero dizer que seja fácil nem nada, mas, tipo, parece dizer que acabou... Eu entendo a parte mais poética, né? Ele falou que acabou, perdeu a mocidade, perdeu o começo da vida adulta e tal. Então, tipo, já matou como se fosse, assim, a criança dentro dele. Nesse que também entende-se que ele vai continuar nessa vida depois disso, né? Não entende-se que o personagem vai, sei lá, buscar um estudo... Agora, tratando da época desse conto, se você, né, vendia sua alma para o trabalho na juventude, entendia-se que você ia ser esse peão para sempre, né? Que eu ia falar que eu gosto de como ele trata os diálogos, alguns termos que denotam um pouco do vocabulário mais simples, né? O professor bate muito, ele escreve, quando vão anunciar a morte dele, chamam ele de Moisés também. Acho interessante. Tem pouco diálogo, mas tem esses pequenos detalhes, né? Vem aí um homem, é quem? É bem interessante como ele coloca em um espaço tão curto de tempo, né? Denota a localidade e a pobreza tanto no sentido de dinheiro quanto de estudo, né? Desse pequeno círculo familiar. Mas o que te fez escolher esse conto, Tots? Bom, desse livro eu gostei de vários contos, mas
Esse aqui eu achei bem impactante, assim, achei muito bem escrito e ele tem, tipo, pelo tamanho dele, que são só 2 páginas, ele tem muita coisa, ele A consegue... bagagem. Primeiro que, tipo, achei o começo dele muito bonito, a forma como ele vai descrevendo a chegada do morto ali. E ele consegue, nesse espaço, tipo, contar o background do personagem, né? Contar essa pequena epopeia que ele teve. E consegue ainda no final, de certa forma, isso que eu falei antes, de ficar o texto todo nessa dúvida e chega no final, só na penúltima linha, né? Você consegue entender. Isso eu gostei bastante. E eu tava entre esse e o segundo conto do livro, que eu também gostei muito, que é o Niglina, Tu Vai Morrer. Só que esse segundo conto também é bem curtinho, tipo 2 páginas e meia, só que ele tem muita expressão moçambicana e eu achei que ia ser um pouco mais difícil para os ouvintes acompanharem as expressões. E também é pesadíssimo esse segundo conto, Bem pesado. mas recomendo. O livro é muito curto, é muito rapidinho de ler, assim, foi tipo, li basicamente numa sentada. Tanto que quando tu indicou, eu também peguei e li ele inteiro. E realmente tem contos muito bons, mas é muito, como tu falou desse segundo conto, é muito rápido a transição dele de um tema leve para um tema extremamente pesado. Morte, suicídio, são constantes em alguns desses contos, né? Esse ainda esse trata mais da morte, mas ele tem um lado mais otimista no final, por assim dizer. Tem alguns tem o Vovó Avelina é meio otimista também. É muito bonitinho. Esse é bem bonitinho. Esse é um conto bem bonito. O Funeral do Bob é triste também. Porra, esse é pesadíssimo. Foda, né? É porque esse do funeral do Bob, tu se toca do que vai acontecer antes do final chegar. E daí fica só naquela expectativa até chegar no corrida. É bem triste esse conto. Mas ele... O José, pobre Pai Natal, também é meio fodido. Mas ele escreve muito, que nem tu estava falando antes da expressão do muito e tal, ele coloca muito tipo, os diálogos são muito bons, assim, com muita, ele escreve da forma que as pessoas falam, né? Então Tem uma consistência, né? Um outro que até, quando eu li, achei que seria um que você traria é o último desse livro, que é O Casamento de um Casado. Esse também eu achei bem divertido esse conto. O que acontecia nele? Era um filho adulto que conversava com os pais e os pais ficavam falando que ele devia se casar. Ficavam perguntando para ele quando que ele se casaria e ele fica argumentando que ele queria viver primeiro Sim, e depois se casar. Ele é um dos contos mais políticos, assim, abertamente políticos do livro, assim, que falam realmente da situação histórica de Moçambique. Esse eu achei bem divertidinho, assim. Encerrou o livro numa nota bem mais divertida do que amarga, como os contos do meio. Sim, esse é aquele que o pai fala, eles estão querendo falando pra ele que ele deve se casar, e daí ele fala que já tá casado com a luta dos trabalhadores, né? Uma coisa assim. Exato, esse conto é muito bom. Sim. O final dele é muito engraçado, cara. Mas é bem esse aí. Mas é um livro, assim, se o leitor se dispõe ao desafio de encontrar vários termos que são bem alheios à nossa realidade, bem alheios. Eu, como Totti, só fui ver o glossário depois que li. E aí, por exemplo, tem alguns contos que não faziam muito sentido já no título para mim. Tem uma ali que é... Deixa eu ver o nome aqui. Só um minutinho que eu perdi o sumário do livro agora. Aqui. Madalena, chiluva do meu coração. E chiluva é uma palavra que aparece assim. Chiluva é bonita, né? É flor. Flor. É flor. E aparece. E eu não entendia o que era, e fui lendo, né?
Essa aparece bastante, essa palavra no segundo. No Nigila tu vai morrer, No Nigila né? tu vai morrer. Aham. É muito engraçado a sequência desses dois contos. O segundo e o terceiro é Nigila, tu vai morrer, e o terceiro é Laurinda, tu vai mumbunhar. Embunhar, E o embunhar. que seria mungunhar? Ah, não lembro. Não sei se Peraí, cheguei a é ver. com M, né? Embunhar. É, punhar. Deixa eu ver aqui. Embunhar. É, embunhar. Não apanhar, não encontrar, não conseguir. Tu não vai conseguir. Faz sentido. Faz sentido com o conto. Uhum. Só que aquelas coisas, mesmo você não entendendo todas as palavras, tu entende a mensagem geral do conto. Olha, tem uma palavra que aqui moçambicano que nós podíamos adotar, que é o Qual? Milícia de Nditi, significa miliciano parasita. Muito bom! Fazer um glossário Milícia de do O Nditi. sindicato. sindicato. Milícia de Nditi. Mas eu achei muito interessante isso das palavras do moçambicano. E tipo, é engraçado que se tu vê o glossário, a maioria das palavras começam com M. E tem Com M, muitas que é né? tipo MB, assim, mboa, mbongolo, Que é mbunha, burro, embunhar, né? tem vários. E. Mbongolo é burro, é. Mas elas têm um som muito, muito bom, assim. Eu gostava de ler elas e repetir as palavras em voz alta pra ver qual é o som. E às vezes são palavras que às vezes, tipo, repete, tipo. Deixa eu ver se eu acho uma que repete. Eu gosto dessa daqui. Nidinha. O mesmo que Mampara, ou seja, Palerma, idiota, inapto. Tem uma que o. Não lembro se é o pai ou quem que é, que gastava muito dinheiro com cachaça. Ele gastava. Acho que é da segunda conta, que o pai. Não lembro se era o pai do homem, eu acho, que pegou o dinheiro do dote e gastou tudo em cachaça. E a palavra de cachaça, uma das palavras é tom tonto, que é o tipo da aguardente, assim, tipo, tem muitas palavras assim que a sílaba se repete. E essa se repete 3 vezes, é um tom tonto. Uhum. Mas tu consegue entender pelo contexto, né, Essa você consegue pelo das frases ao contexto. redor. Isso é legal. Isso é um exercício bem interessante de leitura. Esses contos me lembraram muito o Macunaíma. Não sei se vocês já leram. Não li, mas Não. eu já. Do Eu Mário de conheço. Andrade. Como que é o subtítulo desse livro? O Herói Sem Nenhum Caráter. Que eu não lembro se é tupi que ele escreve, mas assim, é uma maluquice desgraçada porque ele mistura o português com o tupi. Ah, E tu vai lendo, e é isso aí. É bem parecido também com Laranja Mecânica nesse sentido. É como se o livro tivesse uma própria língua, sabe? uhum. E tu fosse tentando desvendar pelo contexto, Élfico. ou. É que é bem. O Macunaíma é bem mais difícil, eu considero, porque esse daqui ainda é uma palavra que outra ali no meio das Uhum. expressões. O Macunaíma era inteiro, sabe? E é um romance longo, que ele utiliza de muitas expressões. Agora eu não sei se é tupi, não sei se é outra língua indígena, mas é muito, hein? Ali o cara quis se exibir mesmo, o Mário de Andrade quis se exibir. Mais comentários sobre o E conto também ou que a obra? o nome da editora, que é Capulana, também vem de uma palavra que aparece no livro, em alguma história, Uhum. que significa. É tipo as roupas que eles vestem. Tipo, agora não lembro se é uma saia ou se é uma vestimenta, assim, mas é umas roupas coloridas. Uhum. Muito bom. Eu tinha visto por acaso antes no site da editora, quando eu fui ler, e depois apareceu num conto eu já sabia o que significava. Uhum. É interessante ver que eles trouxeram para o Brasil pela primeira vez a obra dele em 2016, né? É esse livro? Ou uma É, outra do Cassiano Suleiman? deixa eu ver. A editora Capulana traz ao Brasil pela primeira vez uma obra de Suleiman Cassamo porque ele é uma das mais significativas vozes da África, uma voz Moçambique.
em 2016 que eles foram trazer essa antologia aqui de contos. Pra ver, né? É tempo, né, bicho? Como Sim, o Tots mesmo imagino. disse, né? A gente nunca tinha trazido um escritor africano, mas também imagino que foi um trabalho de pesquisa meio árduo, né? Porque o que é trazido de Provavelmente. fato é pouco, né? Se levar em consideração. Ah, sim, se você pensar. E eu gosto de associar esse tipo de coisa com música, porque eu já conheci muitos artistas, escutei músicas assim que eu não imaginava que ia gostar fora do meu gênero musical, assim, e tipo, você fica abismado com o quanto de coisa que você não conhece que tem por aí que você potencialmente pode gostar, né? Uhum. Então eu gosto de associar isso. Mas então acho que é isso pra esse Clube do Conto. Sim. É isso. Puxa, então. E para a próxima rodada de Clube do Conto, nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente. Que Hoje vai. só tem novidades. Ó, muitas Ó, novidades. E vai ser o seguinte: cada um de nós vai escolher um autor que ainda não apareceu em nenhum episódio do Clube do Conto. E nós vamos fazer uma pequena enquete no Instagram. E quem for mais votado vai ser o conto. Então nós vamos fazer isso 3 vezes para a próxima rodada. E é isso, não vou dizer ainda quais são, mas em breve vai aparecer. Vamos dar voz ao povo. O sindicato tem que dar voz ao povo. Sim. Muito que bem. Tudo democrático por aqui. Sim. Vox Populi. Então é isso. Então ficamos por aqui com mais um episódio do Clube do Conto. Espero que tenham gostado. E vai ficar aí no post o link do livro da editora Capulana, para quem quiser conferir. E fica muito recomendado. É um bom livro, é um livro curto. Bem curtinho. E é isso aí. Nos vemos então na próxima semana com mais um episódio de desafio com histórias tolkienianas. Tolkienianas. Com pontos bônus deveras interessantes, diga-se de passagem. Sim. O autoelogio, né? Oi, quem? Quem disse isso? É isso aí. Então. Até a próxima. Agora dá pra dar tchauzinho pra câmera também. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.